Graças a Deus. Deixa eu dizer algo para você que está aqui conosco nessa oportunidade. Você que está se achegando. Escute bem. Deus quer falar com você. Às vezes, nós sofremos dessa vida, não é porque Deus está permitindo o diabo fazer horrores em nossa vida. Às vezes nós perdemos grandes bênçãos nessa terra, não é simplesmente porque nós somos pecadores e errantes, não. Às vezes o que falta em nossa vida é nós tirarmos um tempo para recebermos orientações que irão nos conduzir ao local do milagre, ao lugar da bênção, ao lugar da vitória. O ser humano nessa terra sofre, geme e perece por falta de instrução, por falta de orientação. Quando nós recebemos as instruções que precisamos, a pessoa só erra se ela quiser. E muitas das vezes nós cometemos grandes erros, não porque queremos errar, mas porque não temos o conhecimento, não temos a orientação. Quando recebemos a orientação, então tudo se torna mais fácil. Eu quero te passar aqui da parte de Deus uma orientação bíblica para que você venha desfrutar de tudo aquilo que é de seu direito, para que você venha desfrutar de tudo aquilo que Deus tem reservado para a sua vida. Saiba de uma coisa: Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para a sua família, Deus tem o melhor para os seus dias. Não pense você que você veio a esse mundo para sofrer, que você veio a esse mundo para ser simplesmente massacrado pelos problemas, para ser um depósito de enfermidades, para ser uma pessoa que veio a perecer e a mendigar o pão. Não! Deus nos enviou aqui nessa terra para nós sermos instrumentos da sua glória, para nós sermos instrumentos do seu louvor. Deus nos enviou aqui nessa terra para que os anjos, para que os seres humanos, para que todos viessem a olhar para cada um de nós e entender que Deus é bom e a sua bondade dura e perdura para sempre. Mas às vezes nós sofremos horrores e barbaridades nessa vida simplesmente porque nós não temos orientação nenhuma. Nós não recebemos nenhuma orientação, então nós levamos a vida como nós achamos que deve ser levado. E aí quebramos a cara, sofremos, patinamos, perecemos, passamos noites mal dormidas, choramos rios de lágrimas, simplesmente por falta de orientação. Por isso que eu digo sempre, não é de hoje que eu falo, que mais vale uma orientação que venha de Deus do que 500 revelações sem orientação. Por quê? Porque você pode receber 500 revelações e nessas revelações as bênçãos virem sobre a sua vida. Mas se você não tiver orientação, você recebe a bênção hoje, amanhã o diabo tira a bênção da tua vida. Você recebe o milagre hoje, amanhã Satanás te engana e tira tudo aquilo que Deus te deu. Agora, se você recebe uma orientação, então o mal pode se levantar. As trevas podem vir com toda a veemência contra ti. Você saberá como lidar com essa situação para sobressair diante desse problema e o nome do Senhor ser glorificado. Por isso, fique aqui e compartilhe, porque eu quero te passar essa orientação. Nós vamos aprender com uma viúva que triunfou na presença de Deus, com uma viúva que teve o seu filho alcançado pela bondade de Deus. Nós vamos aprender com uma viúva que se deparou com uma situação de miséria e Deus trabalhou na vida dela e prosperou e coisas grandes aconteceram. Você que pode, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. Repito mais uma vez: o ser humano perece não porque simplesmente ele é pecador ou errante. O ser humano perece por falta de instrução, por falta de orientações. Quando nós somos orientados, nós só vacilamos se realmente nós gostamos do sofrimento. Escute isso. 1 Reis, capítulo de número 17. 1 Reis, capítulo de número 17. Olha que grandeza de Deus. Eu quero
meditar com você a partir do verso de número 10. 1 Reis 17, 10. Ó, escute. Então ele se levantou e se foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, que apanhava lenha. E ele a chegou e disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água de beber. E indo ela buscá-la, ele a chamou e disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas. Que palavra linda, hein? Uma das palavras mais gloriosas, mais, sabe, aconchegantes de nós ouvirmos é a palavra não temas. Olha aqui: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora, depois fará para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a face da terra. A farinha da panela não vai se acabar, e o azeite da botija também não vai se cessar, até que venha a chuva sobre a face da terra. Escute isso. Essa viúva é uma enciclopédia para nos ensinar com a sua postura, com a sua fé e com o seu comportamento. Essa viúva habitava na terra de Sidom. A terra de Sidom pertencia a Samaria, aos samaritanos, povos pelas quais não adorava ao Deus de Israel, povo pela qual se curvava diante dos Balaíns, diante de Baal, diante de Azera, diante de Astarote, de tantos outros deuses que eles eram induzidos a adorar naquela época. Mas assim como do meio do lodo se tira uma pérola, assim do meio da idolatria e do paganismo, Deus selecionou uma viúva que acreditava no poder da palavra dele e no poder da grandeza do Deus de Elias. Elias está na beira do ribeiro de Querite, tomando da água do ribeiro, e todos os dias, pela manhã e pela tarde, Deus usava um corvo para levar para ele pão e carne, para ele se alimentar pela manhã e para ele se alimentar à tarde. Quando a água do ribeiro se acabou, Deus então, o que Deus disse? Em vez de eu fazer um milagre sobrenatural, que é de usar um pássaro da natureza ou um animal para sustentar Elias, eu vou fazer o seguinte: eu vou abençoar uma viúva. Só que para mim abençoar essa viúva, eu vou precisar ver se esses requisitos serão manifestos através das atitudes dela. E disse para Elias: Elias, vai até a terra de Sidom, em uma cidade chamada Serepta, e ali
eu ordenei uma viúva que te sustente. Olha como que Deus é. Deus não poderia mandar Elias como profeta ir para a casa de um fazendeiro, ir para a casa de um homem rico, ir para a casa de um homem que tinha uma grande frota de camelos, ir para a casa de alguém que tinha um grande rebanho de ovelhas. Mas Deus vai e manda Elias para a casa de uma viúva, que só dela ser viúva já era menos favorecida. E não bastando, a seca estava assolando aquela região, porque Elias havia profetizado que por 3 anos e meio não iria chover sobre a face da terra. Elias então sai da beira do ribeiro. Quando entra pela porta de Serepta, escute isso, ali está aquela viúva, colhendo alguns gravetos, alguns cavacos de madeira, para fazer o fogo, e automaticamente a última refeição, e depois esperar a morte chegar. Elias olha para aquela mulher e disse: mulher, eu preciso de um pouco de água para mim beber. Ela atentamente se levantou e foi buscar. Quando ela estava a caminho, Elias disse: ei, mulher, eu preciso também de alguma coisa para me comer. Ela parou e disse: homem de Deus, como vive o Senhor, o teu Deus, o meu Deus. Escute isso aqui. Olha aqui, olha que interessante. Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Como que essa mulher sabia que o Deus de Elias era o Deus verdadeiro, se Elias não falou nada de Deus para ela? Como que essa mulher sabia que o Deus de Elias era o Deus de Israel, sendo que Elias não falou nada de Deus para ela? Elias pediu um pouco de água e alguma coisa para comer. Elias não falou nada de Deus para essa mulher. Mas ela olha para Elias e diz: homem de Deus, como vive o Senhor teu Deus, como Ele está sentado no trono, eu não tenho nada, senão um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, que eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, e depois esperar a morte chegar. Elias disse: tudo bem, mulher, vai e faz conforme tu disse. Faz o bolo, prepara tudo, só que o seguinte, traz para mim, primeiro para mim, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não vai secar, enquanto Deus não mandar provisão de chuva sobre a terra de Israel. Ela foi, preparou o bolo, trouxe para Elias comer. Elias se alimentou, bebeu da água. Na época da seca, a água vale ouro. Elias bebeu da água dessa mulher. E mais, ela disse para Elias: aqui na minha casa tem um quartinho, hospeda-se ali, fique ali. E Elias se hospedou na casa desta mulher, e não faltou mantimento um dia sequer, até o momento que Deus decidiu mandar chuva sobre a face da terra. Pastor, o senhor quer dizer o que com isso? Preste bem atenção. Vamos aprender com esta viúva. Vamos crescer e ter a atitude dessa mulher, principalmente você que é mulher que me assiste, e os homens também, todos nós. Mas principalmente você que é mulher que me assiste, escuta o que eu vou te dizer, e isso é muito importante. Às vezes, Deus testa a nossa fé usando pessoas que estão sofrendo muito mais do que nós, para ver aonde está realmente a nossa fé, aonde está realmente as nossas convicções, aonde está realmente a nossa hospitalidade, aonde está realmente o nosso desapego, aonde está a nossa convicção. Naquela ocasião, a viúva estava numa situação complicada, porque ela só tinha um punhado de farinha e um pouquinho de azeite e um pouco de água na sua casa. Mas Elias estava infinitamente pior do que ela. Por quê?
Porque Elias não tinha farinha, Elias não tinha azeite e Elias não tinha água. Às vezes você acha que você está numa situação terrível, mas Deus quer fazer dessa situação terrível a solução do seu problema. E às vezes Ele vai usar pessoas que estão em uma situação pior do que a tua, para buscar socorro em você, para ver se realmente você tem fé ou se você está vivendo apenas de aparência. Deus poderia mandar Elias na casa de um homem rico, mas Deus mandou na casa de uma viúva. Para quê? Deus queria abençoar aquela viúva. Só que para Deus abençoar aquela viúva, o milagre tinha que acontecer daquilo que ela possuía. Deus não faz milagre do nada. Para Deus fazer o milagre, precisa ter alguma coisa. Para Deus fazer a multiplicação, precisamos ter alguma coisa. O que ela tinha? Um punhado de farinha e um pouquinho de azeite e um golinho de água. Deus disse, é o suficiente. É o suficiente para a farinha da panela não acabar, para o azeite da botija não secar e para a água que ela tem também não acabar. Porém, ela precisa ter algumas atitudes para me materializar esse milagre. E aí você pergunta, e aí pastor, quais atitudes que essa mulher teve que eu preciso ter? Escute bem. A primeira atitude que essa mulher teve, que é o que muitas das vezes nós esbarramos e não conseguimos praticar e perdemos a bênção, essa mulher, ela simplesmente, ela praticou a obediência. Olha para cá, ela praticou a obediência. Elias chegou e disse assim, vai, faz conforme você falou que ia fazer um bolo, só que esse bolo você não vai dar para o teu filho, é para mim. Traga para mim o bolo, eu vou comer, traga para mim. E ela não ficou ali argumentando, ela não ficou ali se justificando, ai, tadinho do meu filho, porque eu sou uma pobre viúva. Vai na casa da vizinha, profeta, vai lá na casa da vizinha, quem sabe a vizinha tem mais do que eu, o vizinho tem mais do que eu, vai lá. Não houve questionamentos. Elias disse, vai e faz conforme você falou, mas traga para mim primeiro para mim. Por quê? Porque Elias era a representação de Deus ali naquela ocasião. É o que eu estou dizendo para você. Às vezes Deus, Ele nos prova e nos testa em forma de um ser humano que está sofrendo mais do que nós, para ver aonde está a nossa hospitalidade, aonde está a nossa fé, aonde está o nosso desapego, aonde está a nossa convicção de que Ele é Deus. Aquela mulher poderia olhar para Elias e dizer, homem de Deus, eu vou dizer uma coisa para ti, eu acredito em Deus, mas eu não vou fazer primeiro para ti e deixar meu filho com fome. Não, primeiro é meu filho, depois é para ti. Não, ela não questionou, ela apenas obedeceu. É o problema na vida de muitos de nós. O que, pastor? Nós questionamos muito. Muitas das vezes Deus, Ele apresenta a proposta de uma nova história para ser escrita pelos dedos dele em nossa vida, e nós começamos a questionar, começamos a argumentar, Senhor, mas tu não está vendo? E aí queremos ganhar Deus no bico, queremos convencer a Deus de que o que Ele está requerendo de nós é muito difícil, é muito sacrifício, é muito complicado, isso aqui. Meu amigo, escute, com Deus não tem muito argumento, com Deus não tem muita conversa, com Deus o segredo é obedecer. Não precisa de muita conversa, de muita cerimônia, de muita história, não. Só obedece. Só obedeça. Ele falou, se ele falou, ele garante, obedeça. O segredo que Abraão é o pai na fé de todos que acreditam na palavra de Deus, porque Abraão obedeceu sem questionar. Deus disse assim, Abraão, tu me ama? Te amo, Senhor. Então pega o teu filho único que tu tem e vai para o monte que eu vou te mostrar. Preparou o jumento, preparou tudo, colocou o filho sobre o jumento, pegou 2 empregados e disse, vão comigo. Para onde? Não sei, Deus vai mostrar. Vamos embora. E foram. Quando chegou no monte Moriá, Abraão disse para os empregados, fica aqui embaixo que eu vou subir no monte. Fica aqui. Subiu. Chegou lá, colocou o menino arrumou o altar, colocou o menino em cima.
preparou, levantou o cutelo e disse: eu vou fazer o que Deus pediu. Lá atrás ele prometeu que eu seria pai de nações através desse menino. Agora ele está me pedindo menino, não sei o que vai acontecer. Eu sei que eu tenho que obedecer sem questionar. Está aqui. Levantou o cutelo, quando foi sacrificado, eu disse: não, Abraão, agora eu sei que tu temes a mim. Olha para a tua direita. E ele olhou: pega aquele cordeiro e sacrifica no lugar do teu filho. Aquele cordeiro era a representação do próprio Jesus no Antigo Testamento. Ou seja, dali em diante a história de Abraão se transformou em outra história. Por quê? Porque obedeceu sem questionar. Essa viúva foi agraciada por Deus porque obedeceu sem questionar. Enquanto nós questionamos, nós estamos mostrando para Deus que nós estamos cheios de nós e vazios dele. Quando nós começamos a questionar, a contestar, a fazer muita pergunta, é prova de que nós temos as nossas armas e não acreditamos nas armas de Deus. Essa viúva, ela poderia argumentar. Se coloque no lugar dela e veja se você não argumentaria. Se coloque no lugar dessa viúva e veja se você não iria argumentar. O que, pastor? Imagina você que é mãe, você que é um pai, você tem uma refeição, não é refeição para hoje e para amanhã não, é uma refeição para hoje. Você tem um pouco de água na tua casa em meio à seca, 3 anos e meio sem chover, em meio à seca, você tem uma refeição. Chega um estranho na tua casa e diz para você assim: me traz um pouco de água e dá um pouco de comida para mim. Você tem o teu filho e a tua filha dentro de casa. Você teria a bravura que essa viúva teve, sabendo que se você desse para Elias a comida, se você desse a comida para o estranho, teu filho ia morrer de fome. Se você desse para o teu filho, esse homem que está pedindo pode ser o próprio Deus em forma de um viajante. E aí? Vou me entregar os sentimentos e dar comida para o meu filho? Ou vou agir pela loucura da fé, atendendo esse viajante que eu percebo que é o próprio Deus visitando a minha casa? É os conflitos que acontecem em nossas vidas, muitas das vezes diariamente. Não nessa proporção de alimento, mas em outras coisas que Deus exige de nós o desapego, e nós não queremos nos desapegar, porque nós achamos que dá para argumentar e ganhar Deus da conversa. Ela simplesmente disse: homem de Deus, eu estou indo lá. E foi. Quando chegou lá, preparou e trouxe para Elias. O homem de Deus comeu, se alimentou e disse para ela assim: agora fica tranquila, farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija também não vai secar. Fique em paz. Fica em paz, mãe. Teu filho não vai morrer de fome. Fique em paz. E daquele dia em diante, Elias passou a morar ali em um quartinho. E todos os dias que ela ia até a panela, tinha farinha. Todos os dias que ela ia até a botija, tinha azeite. Da onde? Deus. Quando nós obedecemos, Deus faz. Até o dia que caiu chuva sobre a face da terra. Qual é a primeira aula? Qual é a primeira lição que essa viúva nos dá? A lição da obediência. Escuta. A vida com Deus, guarde bem isso para você. A vida com Deus não é para pessoas inteligentes. Não. A vida com Deus não é para os inteligentes. A vida com Deus é para os obedientes. Existe muita gente inteligente que conhece a Bíblia de capa a capa, que conhece muitas literaturas, que conhece a Torá, que conhece a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, a Torá, que é o Antigo, que conhece a história dos hebreus, que conhece a história disso, daquilo. Muito inteligente, mas não é obediente. Não vale nada. Para Deus isso não serve. Uma fé que simplesmente me leva a ser inteligente, mas não obediente, não funciona. Eu preciso obedecer. Quando eu obedeço, Deus trabalha na minha vida.
Quando eu obedeço o que ele está falando, pode o céu descer na terra e pode a terra subir no céu. Ele faz acontecer. Você está entendendo? Obediência. Foi a primeira lição que essa viúva nos ensina, é a obediência. Qual é a outra lição, pastor, que ela nos ensina? Olha a outra lição que essa viúva nos ensina. Além da obediência, ela nos ensina o quê? Sacrificar. Escute isso. Sacrificar. Ó, sem sacrifício não tem vitória. Sem sacrifício, esqueça milagre. Sem sacrifício, esqueça salvação de família. Sem sacrifício, esqueça prosperidade. Esqueça tudo. Sem sacrifício, esqueça o casamento dos sonhos, a vida sentimental abençoada. Como que você vai ter uma vida sentimental abençoada sem sacrifício? Como que você vai ter uma vida espiritual honrada por Deus sem sacrifício? Como que você vai prosperar financeiramente sem sacrifício? Meu amigo, a vida é feita de sacrifícios. A vida é feita de sacrifícios. Sem sacrifício não tem como Deus trabalhar. Essa viúva sacrificou. Pastor, o que ela sacrificou? Ela sacrificou tudo. Ela sacrificou o próprio filho dela. Não entendi. Ela sacrificou o filho dela. É isso mesmo. O bem maior que ela tinha, ela sacrificou. O quê? O filho. Como assim, pastor? Ela deixou de alimentar o filho para dar primeiro para o homem de Deus, que era a representação de Deus que estava visitando a sua casa. Ela sacrificou. O sacrifício que essa mulher fez foi a mesma coisa de entregar o seu filho para Deus, de entregar o seu filho à morte. Por quê? Porque ela deixou de fazer o bolo para o seu filho, para fazer para o homem de Deus. E através desse sacrifício, a farinha da panela não acabou e o azeite da botija não secou. Se nós queremos vencer, se faz necessário grandes sacrifícios. Ah, pastor, nós temos que ficar tranquilo, não precisa fazer sacrifício, Jesus já fez por nós. Você está enganado. Você está enganado, a vida é feita de sacrifícios. Não existe vitória sem sacrifício. Como diz os americanos, né? Não pay, não gain, né? Não paga, não ganha. Não tem sacrifício, não tem ganho. Se você não se sacrifica, não tem como Deus fazer algo na sua vida. O que é o sacrifício, pastor? O sacrifício é a renúncia. O sacrifício é abrir mão de muitas coisas que às vezes dói. Sacrifício é isso. Eu não estou falando apenas de sacrifício material, não. Eu estou falando de sacrifício muitas das vezes da nossa vontade. Nós temos que às vezes abrir mão de muitas coisas que vai nos doer. Se nós queremos uma vida progressa, uma vida honrada, uma vida de dignidade, uma vida de bênção, uma vida de salvação da família, nós temos que fazer sacrifícios que às vezes irão doer demais. Essa viúva sacrificou o próprio filho. Como diz a Tânia Ferreira, ele pagou um alto preço por todos nós naquela cruz, exatamente. Se ele pagou um alto preço por nós, foi não só para nos salvar, mas também para nos dar exemplo de que não há vida sem sacrifício. Ele pagou para nos dar vida, ou seja, sem sacrifício não há vida. Nós precisamos renunciar a muita coisa. Às vezes, renunciar aquilo que vai nos doer, renunciar aquilo que vai nos fazer chorar. Fazer renúncia, fazer sacrifício daquilo que não dói é fácil, né? Que nem muitas pessoas dizem, né? Que nem perguntaram para mim esses tempos atrás: pastor, é fácil o senhor viver nesse sacrifício sem tomar café? Porque eu não consigo, é muito difícil viver no sacrifício sem tomar café. E eu disse, para mim não tem dificuldade nenhuma, porque eu nunca gostei de café. Para mim não tomar café não é sacrifício. Não,
Para mim não é sacrifício não tomar café. Por quê? Porque eu nunca tomei café. Nunca gostei de café. Então, para mim não é sacrifício nenhum. Não existe sacrifício nenhum eu ficar sem tomar café. Seria um sacrifício, e é um sacrifício, eu ficar sem comer a minha carne, né? Ficar sem comer minha carne, ficar sem comer minha salada. Você consegue entender? Ficar sem a minha água com gás. Isso é um sacrifício gigantesco. Mas sem tomar café, não é sacrifício. Sacrifício é eu abrir mão do meu orgulho. Como é são sacrifícios gigantescos. Sacrifício gigantesco, abrir mão do meu orgulho. Abrir mão da minha vontade própria para a vontade de Deus predominar na minha vida. Abrir mão do meu querer. Abrir mão dos meus desejos. Isso é um sacrifício. Agora, tem coisa que para mim não é sacrifício. Essa viúva fez um sacrifício exorbitante. Qual, pastor? Ela abriu mão do próprio filho. Ela deixou de alimentar o filho para atender a necessidade do homem de Deus que estava ali como a representação do próprio Deus. Nós precisamos fazer sacrifícios. Se você não sacrificar, não tem como Deus trabalhar na sua vida. Se você não renunciar, se você não abrir mão de muitas coisas, não tem como Deus trabalhar em sua vida. Tem pessoas, por exemplo, que querem prosperar. Meu Deus, eu quero prosperar, eu quero crescer. A pessoa quer prosperar, mas ela não tem coragem de sacrificar para ser um dizimista, para entregar suas primícias. A pessoa quer ser feliz na vida sentimental, encontrando uma outra pessoa para completar a sua alma, mas a pessoa não tem coragem de abrir mão de certas bardas, de certos maus hábitos, de certos maus costumes, que a pessoa não quer abrir mão. Como que você vai vencer sem sacrificar? Consegue compreender? Pastor, eu sou a pessoa que eu quero ser feliz na vida sentimental. Então você tem que abrir mão de muita coisa. Abrir mão do orgulho. Entender que você não está namorando, né, com essa pessoa para ser feliz. Você não vai casar para ser feliz. Eu quero casar para me ser feliz. Não, você não vai casar para ser feliz. Você é feliz e vai casar para fazer outra pessoa feliz. Não é nada sobre nós, é tudo sobre outro e sobre Deus. Eu quero casar para alguém me fazer feliz. Não, é o contrário. Casar para você fazer alguém feliz. Não é sobre nós, é sobre outrem. Eu não casei para alguém me fazer feliz. Quando eu vi que eu estava no ponto de fazer alguém feliz, eu disse: agora eu vou casar para mim fazer alguém feliz. Enquanto eu não estava na condição de fazer alguém feliz, eu disse: para que eu vou casar? Para que eu vou casar? Se eu não tenho condições de ser feliz em mim mesmo, eu vou atrapalhar a felicidade dos outros? Não. Quando eu estiver feliz, aí eu vou procurar alguém para me casar e eu dar felicidade para essa pessoa. E eu fazer essa pessoa feliz. E eu ajudar essa pessoa. Eu não vou casar para mim ser ajudado. Eu vou casar para mim ajudar. Assim é com Deus. Se nós queremos, nós temos que sacrificar. Sem o sacrifício, não tem resposta de Deus. Sem o sacrifício, não tem glória de Deus em nossa vida. Tem pessoa que não planta, não cultiva, não quer, sacrificar 10% daquilo que ganha. Como que Deus vai confiar valores espirituais e prosperidade na vida de uma pessoa que tem medo, que é inseguro em depositar 10% na obra de Deus? Como? Como que Deus vai depositar valores grandes, valores espirituais na minha vida, sendo que eu não tenho coragem, eu não acredito que se eu der 10% por gratidão na obra dele, ele vai me honrar. Eu não acredito nisso. Se eu não acredito que eu dando 10%, ele vai me honrar, como que eu vou receber as bênçãos eternais da minha vida? Então, às vezes, nós precisamos tomar consciência do sacrifício. Por quê? Porque sem sacrifício não tem glória de Deus. Sem sacrifício não tem bênção do Senhor. Você que está me acompanhando nesse momento, tudo na vida que você deseja, você precisa fazer um sacrifício. Você deseja ser um médico? Deseja? Você tem que estudar 5 anos de faculdade de medicina, mais um pós-graduação e mais um monte de coisa.
Você deseja ser um advogado? Mesmo ritmo. Você deseja ser um teólogo, alguém que conhece a palavra de Deus? Você tem que fazer uma faculdade, você tem que partir para cima, você tem que fazer a sua parte. Por quê? Sem sacrifício não tem vitórias. Você quer ser feliz na vida sentimental, como eu disse? Você tem que sacrificar. Você tem que sacrificar, porque sem sacrifício, como que eu vou ser uma pessoa honrada na vida sentimental, honrado no meu casamento, se eu quero viver uma vida de garotão, uma vida de solteiro? Como que você vai ser uma mulher honrada no seu casamento, se você não quer sacrificar as festinhas de final de semana, as amizades que te conduzem para um caminho todo atrapalhado? Se nós queremos, meu amigo, nós temos que sacrificar, tem que abrir mão, né? É igual o rapaz, ele casa e larga a mulher em casa e continua com os amigos lá no futebol, continua com os amigos no baralho, no boteco, isso e aquilo, no videogame, para lá e para cá. Meu amigo, escute, você casou? Agora é hora de você fazer alguém feliz. Você não casou para você ser feliz, você casou para fazer alguém feliz. E quando você faz, automaticamente a reciprocidade é verdadeira. Quando eu me sacrifico, a reciprocidade de Deus é verdadeira na minha vida. Você está entendendo? Então guarde bem o que eu estou dizendo para você. O Senhor nosso Deus honrou essa viúva, porque ela simplesmente sacrificou. Eu estou falando de sacrifício, eu percebo que tem gente que está saindo. Por quê? Porque as pessoas querem bênção de graça. Olha aí o Antônio dizendo, meu irmão mais velho é assim. Como que vai ser feliz um homem desse? Como e quando? Como? Nunca. E quando? Quando ele automaticamente abandonar essas bardas, esses maus hábitos, esses maus costumes, para viver a grandeza de Deus. É assim. Nós precisamos entender isso. Porque se nós não entendermos isso, como Deus vai trabalhar? Como Deus vai agir na nossa vida? Como Deus vai se fazer real na nossa história? Nós precisamos sacrificar, abrir mão de muita coisa. Tem pessoa que não sacrifica, o egoísmo toma conta da vida dele, da vida dela, e a pessoa vive em torno daquilo, e a história não pode ser reescrita pelos dedos de Deus. Essa viúva sacrificou, por isso Deus honrou a vida dela. Olha outro detalhe aqui, olha outra aula que essa viúva dá para mim e para você. Olha outra aula que essa viúva nos dá. A Bíblia diz que após ela fazer esse sacrifício, após ela obedecer, Deus então começou a abençoar a vida dela. E não demorou dias, olha o que aconteceu. O filho dela, que ela tanto amava, que ela já tinha sacrificado para dar primeiro o alimento para Elias, esse filho amado veio a adoecer e foi piorando, e simplesmente morreu. Olha que coisa. A mulher fazendo tudo certo e tudo começou a dar errado na vida dela. Escute, a mulher fazendo tudo certo e tudo começou a dar errado na vida dela. Você consegue compreender? Começou a dar tudo errado. Quem sabe não, tenho certeza que Deus está falando com pessoas aqui. O que, pastor? Pessoas que estão fazendo tudo certo. E aí? Está dando tudo errado. Você está plantando só sementes excelentes e parece que a colheita está vindo tudo ao contrário. Você só está praticando atitudes gloriosas e louváveis aos olhos de Deus, mas parece que está tudo dando errado, tudo dando ao contrário. Ela estava obedecendo, ela estava sacrificando. Obediência e sacrifício, quando você junta esses dois, o nome se torna bem pequeno. Como assim, pastor? Quando você reúne obediência e sacrifício, esses dois nomes é anulado e assume um nome pequeno com duas letrinhas, chamada fé. Fé é obediência e sacrifício. Fé é obediência e renúncia. Essa mulher estava praticando a fé. E aí que o filho morreu. Olha que coisa. Fazendo o que é certo e a coisa dá errada.
Não é assim na vida de muitos que aqui estão, será? Não é assim. Fazendo o que é certo, tudo direitinho, e a coisa dando errado. Sendo dizimista, sendo ofertante, e obedecendo a palavra de Deus, abandonando os maus hábitos, abandonando tudo. E de repente, tudo desmorona. O bem maior que ela tinha morre. Ela chega em Elias e diz assim, ó, o homem de Deus, meu filho morreu, e aí, escuta isso aqui, olha a terceira lição que nós aprendemos com essa viúva. Quando o filho dela morreu, ela não saiu fazendo alarde pelas ruas da cidade, dizendo que Deus castigou, que Deus isso, que Deus o esqueceu, que Deus o abandonou, que o homem de Deus tinha prometido bênção e começou a dar tudo errado. Não. Ela simplesmente chega em Elias e diz assim: homem de Deus, escuta, homem de Deus, há algum problema em mim? Olha aqui, deixa eu ler para você entender. Olha aqui, verso 1 Reis 17. E depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Pastor, o que se passa? Olha a terceira virtude dessa mulher. Qual virtude? Humildade. Olha para cá, humildade. Ela chega em Elias e diz assim: homem de Deus, o que eu te fiz? Que mal que eu te causei? O que tenho eu contigo? Que eu te acolhi aqui na minha casa, te trouxe aqui para dentro da minha casa, e agora o meu filho morreu. O meu filho está morrendo porque tu está trazendo em memória os meus pecados e as minhas falhas perante Deus. Meu filho morreu por causa disso. Foi para isso que meu filho morreu, porque por causa dos meus pecados e das minhas falhas. Olha que mulher humilde. A mulher praticando a obediência, praticando o sacrifício, e ainda chega no homem de Deus depois que o filho morre e diz assim: homem de Deus, isso está acontecendo porque eu estou em pecado, é porque eu sou falha. Olha a pergunta dela aqui para Elias. Eu vou repetir o verso 18, olha aqui, ó. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Olha que pergunta: que tenho eu contigo, homem de Deus? Viesse tu a mim para trazer à memória minha iniquidade e matares meu filho? Tu veio até a minha casa, homem de Deus, para trazer na minha memória que eu sou uma mulher pecadora, que eu tenho falhas, que eu tenho defeito, e por causa disso meu filho morreu? E Elias disse: não, claro que não. Aonde que ele está? E ela disse: está lá no quarto dele, está morto. E Elias disse: eu vou lá, eu não vim aqui para o teu filho morrer, eu estou aqui para a tua fé ser acrescentada, mais ainda do que você já tem. Foi lá no quarto e deitou 3 vezes em cima do corpo do rapaz e disse: Espírito de Deus, Deus Todo-Poderoso, devolve a alma desse rapaz, devolve a alma desse rapaz. Olha a oração de Elias aqui, ó. Escute. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste matando seu filho? Então se mediu, ou seja, deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor dizendo: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma desse menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E aí, pastor, escute, estava fazendo tudo que é certo, mas deu errado. Mas não deu errado porque Deus é mau, não. Aquele episódio aconteceu para que o Senhor viesse acrescentar mais ainda a fé daquela viúva. Você está fazendo o que é certo,
e as coisas estão dando errado, continua fazendo o que é certo, porque lá na frente você vai entender que tudo o que aconteceu foi Deus te preparando para uma obra gloriosa na face dessa terra. Deus não pode te colocar no lugar alto sem você ter experiências de dificuldades, experiências de dores, experiências de tristeza. Por quê? Porque se Deus te colocar no lugar alto sem certas experiências dolorosas, você vai chegar lá e não vai valorizar o milagre que Ele fez. Essa viúva simplesmente, quando viu o seu filho ressurreto, ela disse: realmente, vale a pena fazer o que é certo, valeu a pena ter hospedado esse homem de Deus aqui, valeu a pena, tudo que eu passei valeu a pena. Ela foi humilde. Olha para cá, escuta o que eu vou te falar. Tenha humildade, minha amiga. Tenhamos nós humildade. Humildade de quê, pastor? Humildade de entender que até os nãos de Deus em nossa vida é um sim lá na frente. Humildade de entender que até o não de Deus agora é um sim para nós lá na frente. Entender que até a dor que estamos enfrentando com Deus agora é um alívio para nós lá na frente. Essa viúva estava tendo a perda do bem maior que ela tinha, quando na realidade ela não estava perdendo, ela estava ganhando mais experiência e tendo a fé acrescentada. Nós precisamos ter humildade para entender que o que está acontecendo na nossa vida, independente do que seja, o que está acontecendo em nossa vida está cooperando e contribuindo para o nosso crescimento na presença de Deus. Olha, escute o que eu vou te dizer. Eu não sei o que você está passando, o que você já passou, mas eu sei te dizer uma coisa, que o que você está passando, o que você tem enfrentado, o que você já enfrentou, é para o teu benefício na presença de Deus. Como assim, pastor? Meu amigo, aquilo que não te matou acrescentou a tua fé. Aquilo que não te destruiu te edificou. Aquilo que não te deixou lá embaixo te colocou um degrau para cima. Pode ter certeza. Pastor, mas a prova foi grande, mas você morreu? Não. Então pode ter certeza que foi para o teu crescimento. Ixi, mas eu fui humilhado demais. Você passou pela humilhação? Passei. Que bom, você passou, já disse tudo. Passou. Você não está na humilhação, Deus está trabalhando. Essa viúva entendeu isso, e nós precisamos aprender com ela, a ser humilde à altura, para entender que todas as coisas estão sob o controle do Deus pela qual nós estamos obedecendo, do Deus pela qual nós estamos sacrificando na sua santíssima presença. Essa viúva obedeceu, essa viúva sacrificou, essa viúva foi humilde. E para concluir, a quarta atitude dela. Olha para cá, para concluir a quarta atitude, olha aqui, verso de número 24, melhor, vou ler o 23, para você entender a quarta atitude dela. E Elias tomou o menino e trouxe do quarto a casa, e o deu à sua mãe, e disse Elias: vês aí, teu filho vive. Vês aí, teu filho vive. E olha a resposta dela. Então a mulher disse a Elias: nisso conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Meu Deus do céu. Então a mulher disse a Elias: nisso conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Pastor, o que é isso? Gratidão. A gratidão dessa mulher por tudo que ela viveu levou ela a se expressar isso para Elias, dizendo: nisso está a prova de que você é um homem de Deus, e que a palavra de Deus na tua boca é a verdade. E daí, pastor? E daí que isso é uma das coisas mais difíceis que tem nos dias atuais. Sabe o que? Pessoas gratas, pessoas que sabem agradecer, pessoas que sabem reconhecer o trabalhar de Deus, pessoas que sabem reconhecer o agir de Deus,
pessoas que sabem valorizar o agir de Deus na vida dele e na vida dela, através de outra pessoa. Essa viúva era uma mulher grata. Ela diz assim, ó: nisso se conhece e se vê que tu és um homem de Deus e que a palavra de Deus da tua boca é a verdade. Ah, como que precisa, meu amigo, como que precisamos e como que precisam de pessoas gratas à face da terra. A ingratidão é o veneno das trevas que tem tomado conta da humanidade. Pessoas ingratas, pessoas que não conseguem reconhecer o trabalhar de Deus na sua vida, pessoas que não sabem agradecer a Deus pela vida daqueles que no momento da dificuldade, no momento das trevas, caminhou do lado dele e do lado dela. Pessoas que no momento da dor, no momento da tristeza, ela simplesmente pediu oração, pediu jejum e alguém o ajudou. E a pessoa se levantou e nem sequer um muito obrigado diz. Isso tem muito em rede social, muito nas redes sociais. Tem muita gente grata, muitas. Por exemplo, aqui no MME mesmo, nós nos deparamos com um povo muito grato, um povo que diariamente sempre tem agradecido, sempre tem glorificado a Deus por tudo que Deus tem feito através das lives, através das campanhas, através das orações. Pessoas gratas, e essas pessoas Deus tem prazer de transbordar de bênção na vida deles e na vida delas. Mas tem um grupo de gente também ingrato, um grupo de pessoas que não tem gratidão por nada nas redes sociais, que você pode fazer e trazer o céu para essa pessoa. O dia que você não conseguir oferecer para ela, como de ditado, o purgatório, essa pessoa te condena e sai falando mal de você para todo mundo, te xingando, acabando com a tua reputação, destruindo a tua imagem, porque você não conseguiu oferecer para ela aquilo que no momento ela queria, sendo que lá atrás você já ofereceu muita coisa. O que é isso? Ingratidão. Essa viúva, ela foi grata no momento da obediência, no momento do sacrifício, no momento da perda do filho. Ela não se levantou contra o homem de Deus, mas ela apenas manifestou a sua humildade. E dentro da sua humildade, a Bíblia Sagrada nos afirma dizendo que ela simplesmente agradeceu o homem de Deus pelo filho que o homem de Deus trouxe de volta, pelo filho que o homem de Deus orou e Deus trouxe de volta, porque Elias era a representação de Deus naquela ocasião. Nós precisamos ser gratos, nós precisamos agradecer a Deus. Hoje em dia, escuta o que eu estou te falando, se você encontrar um homem e uma mulher grato e grata, abraça essa pessoa, cultive essa amizade, cultive, essa comunhão, porque está em extinção seres humanos gratos na face da terra. Essa viúva foi muito grata. E você que é uma pessoa grata, não se canse de ser grato. Não se canse de praticar gratidão. Por quê? Porque com certeza, ao seu tempo, coisas grandes acontecerão na sua vida. Não se canse de praticar gratidão, porque ao seu tempo, com certeza, Deus te cobrirá de bênçãos e de milagres. Agradeça. Agradeça a Deus. Agradeça a pessoas. Agradeça, só agradeça. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida e na sua história. O que nós aprendemos com essa viúva? Aprendemos a obedecer, porque ela foi obediente. Aprendemos a sacrificar, porque ela sacrificou tudo naquele momento. Aprendemos a ser humilde, porque ela teve a humildade de reconhecer que mesmo em meio às dificuldades, ela questionou o homem de Deus: será que isso está acontecendo porque eu estou com problema? Porque eu estou errada? Porque eu estou em falta com Deus? E terceiro, e quarto, gratidão. Ela foi grata. Quando Elias disse: eis aí teu filho vivo, ela disse: homem de Deus, Deus é na tua vida. Hoje eu vi mais uma vez que a palavra na tua boca, a palavra de Deus na tua boca é a verdade, não é mentira. A palavra de Deus na tua boca não é mentira, é verdade. É isso que Deus espera de mim, de você e de todos nós.
Como a Carmen Maia escreveu: obedecer, sacrificar, humildade e gratidão. Obediência, sacrifício, humildade e gratidão é tudo. Escuta o que eu estou te falando. Uma pessoa, ela é impossibilitada de ir para o inferno. É impossível um ser humano ir para o inferno praticando a obediência à palavra de Deus. É impossível um ser humano ir para o inferno praticando o sacrifício e a renúncia da sua vontade. É impossível um ser humano perecer sendo humilde. É impossível um ser humano ser abandonado por Deus praticando a gratidão. Obediência, sacrifício, humildade e gratidão é nome no livro da vida. Escuta o que eu estou te falando. Se tem alguém hoje morando na eternidade, no paraíso de descanso com Deus, esperando o arrebatamento da igreja para entrar nas bodas do Cordeiro do Senhor, se tem alguém lá, esse alguém obedeceu a palavra de Deus, esse alguém renunciou à sua vontade fazendo sacrifício, esse alguém andou e viveu em humildade, esse alguém foi grato todos os dias e instantes da sua vida. Se existe alguém ardendo em chamas do inferno, esse alguém foi desobediente, esse alguém não quis renunciar e sacrificar, esse alguém foi orgulhoso, e esse alguém foi mais um ingrato e uma ingrata na face da terra. As 4 atitudes dessa viúva nos ensina e é o exemplo para todos aqueles que almejam uma vida eterna com Deus, uma vida eterna com o Altíssimo. Avalie o que eu estou te falando. Pensa junto comigo para nós orarmos na presença de Deus. Avalie, pensa comigo. Uma pessoa que está nesse momento, uma alma que foi para o inferno, que está lá nesse momento, está lá por quê? Porque desobedeceu a voz de Deus. Está lá por quê? Porque simplesmente não quis sacrificar, renunciar à sua vontade. Obrigado, Gilda Almeida. Eu tomo posse dessas palavras que parte de ti e de todos que estão escrevendo. Essa pessoa, ela simplesmente não foi humilde, foi orgulhosa. Tão orgulhosa que não quis obedecer nem sacrificar. E foi um ingrato, porque Deus emprestou fôlego de vida e a pessoa passou uma vida sem agradecer a Ele por tudo que Ele fez e agora pereceu. E aqueles que estão no céu, da mesma maneira: obediência, sacrifício, que é a renúncia, humildade e gratidão. Vamos praticar? Vamos lá? Vamos praticar? Vamos colocar em prática? Não tem mágica. Não tem mágica. Tem prática. A vida com Deus não é uma vida de mágica. É uma vida de prática. Vamos praticar? Se praticar, acontece. Se não praticar, o que vai acontecer? Como a irmã Maria Vaz escreveu, a ingratidão dói, e dói muito. Oh, como dói. Vamos praticar? Evangelho não é mágica. Evangelho não é eu passar a mão na Bíblia, enfiar debaixo do braço e dizer: estou na bênção, aceitei Jesus, sou de Jesus. Não. Evangelho é prática. Prática de vida. Prática diante do Senhor, para que o Senhor venha nos abençoar. Vamos praticar a obediência? Vamos praticar a renúncia, que é o sacrifício? Vamos praticar a humildade? Vamos praticar a gratidão? E aí, pastor? E aí, meu amigo? Quem vai te segurar? Quem vai te atingir? Quem vai te atingir? Quem vai fazer mal para você? Se você é obediente, se você sacrifica a tua vontade, se você simplesmente é uma pessoa humilde e grata, não tem como não dar certo. Vamos colocar em prática. E o Senhor será conosco todos os dias da nossa vida. Amém? Abra sua mão. Abra sua mão. Abra sua mão em nome do Senhor Jesus. Altíssimo Deus, a tua palavra foi falada e pregada. E eu peço a ti agora que abençoe a vida de todos, derramando da tua unção, da tua presença, da tua graça, da tua glória. Senhor, nós nesta oportunidade aprendemos com esta simples viúva, que nos dá uma lição
de como ser abençoado aqui nessa terra e de como termos uma herança eterna perante o Senhor. Essa viúva nos ensina o que é a obediência, o que é a renúncia, o sacrifício, o que é a humildade, o que é a gratidão. E é isso que nós precisamos em nossas vidas, é isso que nós queremos, é isso que nós desejamos perante o Senhor. Nos abençoe, abençoe teus filhos e as tuas filhas, tira de nós aquilo que não pertence ao Senhor e coloca dentro de nós a tua essência, ó Altíssimo Deus. Em o nome de Jesus, eu profetizo dias de paz e de vitórias e de bênçãos sobre a vida de todos, para a glória do nosso Deus. Amém? E você que crê e recebe, diga amém. E eu concordo em nome de Jesus. Amém? E eu concordo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te preencha da mais perfeita paz, hoje, amanhã e por toda a eternidade. Amém? Eu vou concluir, nós vamos encerrar com parte de uma canção, agradecendo a Deus pela vida de todos que aqui estão. Nossa audiência do baixo, peço para você compartilhar, passar para frente essa live, passe para frente em forma de gratidão. Você está grato a Deus pela palavra dele? Passe para frente essa live então, como um ato de gratidão. E eu sei que o Senhor estará te abençoando. Pastor, minha vida está tudo dando errado, foi o que foi pregado. Está dando errado? Continua fazendo o que é certo. Ao seu tempo, Deus vai te exaltar. Deus vai manifestar a glória dele e a grandeza dele. Tá bom? Eu vou encerrando, ficando por aqui.